Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Eu quero te fazer uma pergunta bem simples e não tem a ver com o conteúdo em si. Acabou. Tu vai conseguir manter o foco? Eu tô mantendo, Espectro. Eu tô mantendo. Tu não tá. Agora, a pergunta foi se o Você capitalismo... pode responder a minha pergunta? O capitalismo é ou não responsável pela melhora ou pela piora da condição do trabalhador? Foi essa a sua pergunta? Tá, ok. Veja que antes do desenvolvimento, do início do capitalismo, através da Revolução Industrial, que inclusive também foi defendido por valores liberais e iluministas de livre competitividade, a mobilidade social era extremamente difícil, praticamente impossível. Então, a gente pode analisar para a Idade Média. Um determinado sujeito X, ele trabalhava, ele recebia 100. O filho dele recebia 100 e o neto dele também receberia 100. Veja que agora, atualmente, embora nós estejamos com uma crise econômica, veja que a condição de vida das pessoas nunca foi tão boa, tão alta. E a nível geral, mundial, não somente do Brasil, tá? Porque até 1990, se não me engano, o nível de pobreza do Brasil era 2,9 de pobreza extrema e atualmente é 1,9. Então, ela reduziu vertiginosamente. Isso aconteceu no planeta inteiro. E isso aconteceu justamente devido ao aumento de produtividade e, portanto, de riqueza e também da adoção de instituições democráticas liberais. Isso, de fato, melhorou a vida das pessoas. E não sou eu que estou falando isso. É uma convenção de economistas que analisaram a história de inúmeros países ao longo do planeta que concluíram a adoção de instituições democráticas liberais foram extremamente importantes, foi o principal fator para o enriquecimento da população. Então veja que as pessoas hoje em dia elas têm muito mais mobilidade social e eu não estou dizendo que o Brasil é um excelente exemplo, muito pelo contrário. Existem inúmeros outros países que têm uma mobilidade social muito melhor do que a nossa e outros países que têm uma mobilidade social muito inferior. Então, se nós estivermos olhando, de fato, por dados, e não aquilo que eu tô vendo na rua, não aquilo que eu tô vendo na janela da minha casa, a gente consegue concluir, sim, de fato, o capitalismo, o livre mercado melhorou a vida das pessoas, porque aumentou a produtividade, portanto, a riqueza, e graças a algumas políticas do Estado que eu também defendo, houve uma maior distribuição de riqueza. Agora, uma coisa é eu defender a existência do Estado, que inclusive é algo que o MBL defende, e esse é um problema, provavelmente tá batendo um espantalho, tá? Dizer algo sobre o que a gente defende e de fato não depende, a gente não defende e é mais fácil de bater. Não, o MBL não defende a extinção do Estado. Eu não sei de onde tu tirou isso. Eu realmente não sei. Onde tu tirou que o MBL defende a extinção do Estado? Eu também nunca defendi... O MBL não defende privatização? Ah, isso significa extinção do Estado? É. Sim. As políticas de privatização são políticas que defendem a redução do Estado. Não. Extinção para redução são palavras diferentes. Tudo bem, se quer debater palavra, pode debater palavra. Sim, semântica é importante. Mas é isso que eu tô debatendo. Tá. Uma coisa é extinção do Estado, que é o que tu defende. Outra coisa é redução Extinção do do Estado. Estado burguês. Eu defendo a redução do Estado em alguns casos, e não necessariamente. Outra coisa é defender a extinção do Estado. Eu nunca defendi a extinção do Estado. E nem o MBL. O MBL não defende extinção do Estado. Existem algumas práticas mais ou menos pró-mercado e outras mais ou menos pró-Estado que a gente defende. Inclusive, essa é uma das coisas que eu mais gosto no MBL, porque, assim, ao contrário de alguns partidos ou ao contrário de algumas ideologias que se posicionam acerca de um livro como se ele fosse uma bíblia e não através de dados e atualizações acerca dos dados empíricos e através de dados precisos produzidos cientificamente, não. A gente vai continuar se modernizando, se atualizando, através de novas evidências que estão baseadas em projetos de curto e médio prazo. Então, veja que é extremamente importante que tu tenha isso em mente.
de que, vejam bem, todos vocês, não houve falsificações propositais conspiradas pela alta cúpula do MBL em relação às fichas. Nós não defendemos a extinção do Estado, eu simplesmente não sei de onde é que me tiraram isso. E, sim, o partido será criado em breve. E não defendemos a instauração da ditadura militar. Não existe isso lá dentro. Muito pelo contrário. Até porque seria realmente muito esquisito imaginar que um partido defenderia a extinção da democracia e estaria se criando justamente para se eleger e alcançar o poder através de vias democráticas. Quem defende a antidemocracia é você, não a gente. Eu defendo o fim da democracia burguesa e a instauração da democracia operária através de um Estado operário, sim. Ok. Não, mas então, acho que você trouxe um dado que não é a primeira vez que você utiliza nos debates. E porque tá correto. Sobre a comparação da riqueza, etc. E é evidente que se você vai comparar a vida das pessoas com a Idade Média, é evidente que a situação de vida no capitalismo é melhor. E isso quem falou não fui nem eu. Isso tá lá no Manifesto Comunista, 1848. Marx já dizia isso. Que, inclusive, a burguesia, quando fez a transição do feudalismo para o capitalismo, cumpriu um papel revolucionário e proporcionou à sociedade um maior desenvolvimento das forças produtivas. É fato. Hoje nós temos uma sociedade que avançou nos temas todos. Agora, o problema é que, ao essa burguesia se consolidar no poder e se tornar a classe não só que combatia a aristocracia e a classe dominante do período, mas se tornar ela em si a nova classe dominante, o problema é que neste movimento ela se torna uma engrenagem que entra em contradição com esse movimento de desenvolvimento e de melhoria da vida das pessoas. E é por isso que, por exemplo, hoje existe esse dado absurdo, estarrecedor, de que os bilionários mais jovens do mundo são todos herdeiros. Porque, em que pese o dado que você trouxe aí da pobreza, não tem como dizer, estou partindo do pressuposto de que está correto, e me parece que faz sentido, inclusive. Mas, apesar disso, existe uma desigualdade social profunda. Uma desigualdade social que só cresce. O capitalismo não é capaz de resolver isso. O capitalismo não é capaz de resolver temas básicos da vida das mulheres. Por exemplo, salário igual para trabalho igual. Isso simplesmente não existe. Não sei, gente, se vocês já pararam para se perguntar o quão absurdo é uma mulher desempenhar a mesma função que o homem e receber um salário menor por causa disso. E se você vai observar os dados do Brasil, não apenas as mulheres recebem um salário menor, mas inclusive as mulheres negras recebem um salário menor ainda. E isso diz muito sobre a nossa formação histórico-social e diz muito sobre o machismo e o racismo combinados. Mas o capitalismo não é capaz de resolver esse problema. O capitalismo não é capaz de resolver um problema que é de ter encerrado a mulher dentro das suas casas, no âmbito privado da sua vida, e impedir com que uma parte de mulheres, inclusive da classe burguesa, possam se lançar na sociedade, se desenvolver suas profissões, etc., mas que não fiquem reduzidas à vida privada. O capitalismo não foi capaz de proporcionar, inclusive às mulheres burguesas, alguns direitos básicos de saúde, como o direito ao aborto, por exemplo. Então, poderia aqui seguir falando uma série de coisas, mas o fato é que existe um aumento da concentração de renda, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo sentem isso na sua pele. Você vai no mercado, você vê o aumento do preço dos alimentos, que é fato, tem a ver com as políticas de governo, mas tem a ver com as políticas de governo serem todas capitalistas, em última instância também. Então, aqui o debate é que... beleza, em comparação com o feudalismo, a vida realmente avançou. Mas o problema é que o capitalismo não permite com que a gente possa se libertar. Não permite uma vida plena, realizável, inclusive condena uma parte das mulheres da classe dominante a serem restringidas diante de direitos que poderiam e deveriam ter. Isso já foi questionado, inclusive, lá pelas mulheres na época da Revolução Burguesa, que é por que a Revolução Burguesa criou
uma constituição do direito do homem e do cidadão e não libertou também as mulheres. Se o lema era liberdade, igualdade, fraternidade, por que que isso não foi estendido a todas as mulheres, nem nos documentos oficiais na época, nem de nenhuma outra forma? O que existe é uma igualdade formal, né? O que existe é letra morta num documento dentro de uma gaveta. Mas você vai observar a vida das pessoas, é isso. Desigualdade salarial, desigualdade de direitos de saúde, desigualdade no trabalho, aumento da concentração de riqueza. E os setores que acumulam pobreza são os setores oprimidos da sociedade. Quando você vai ver os dados, gente, é batata, sempre assim. Mulheres, negros, são setores socialmente marginalizados e que estão sempre aí nas escalas de quem ganha menos, de quem tem menos direitos. E a vida das pessoas está piorando. Então, é isso. Acho que você não respondeu a pergunta e acho que o capitalismo é, sim, responsável por essa situação da vida das pessoas. É que isso aqui, muitas vezes eu respondo, só que, enfim, tu enfia num ouvido e sai no outro. Simplesmente, eu acho que vai pegar mal tu reconhecer que algumas coisas eu tô correta. Mas agora, especificamente sobre o rico ficar mais rico... Mas eu acabei de falar que acho que você pode ter trazido um dado que faz sentido. Tá, em relação ao rico ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. Na verdade, não foi isso que aconteceu, tá? Isso é falso. Na verdade, os ricos ficaram mais ricos e os pobres deixaram de ser tão pobres quanto antes. E eu não estou falando, me referindo somente à Idade Média em relação à Revolução Industrial, à Idade Moderna. Na verdade, isso aconteceu no planeta inteiro. A desigualdade social e econômica aumentou? Sim. A distância entre os super ricos e os pobres também aumentou? Sim. Mas a vida do pobre, indiscutivelmente, melhorou. Isso são dados, tá? A vida das pessoas, no geral, melhorou. A nível médio, no planeta... As gerações jovens do mundo hoje estão condenadas a ter uma vida pior do que a geração anterior. Que é fato no Brasil, mesmo com o aumento da escolaridade, mas que inclusive foi lema de luta dos jovens da Europa diante da crise econômica e política quando chegou lá. A gente está falando agora sobre poder de compra, especificamente, né? Que o poder de compra da nossa geração tá um pouco pior. Não é poder de compra, é condição de vida, situação de vida. Ah, então tu acha que a vida da sua avó e da sua mãe eram melhores do que a sua hoje? Acho que elas tiveram menos escolarização e tiveram diante de si uma vida que tinha perspectiva de ser melhor, que tinha mais possibilidades. Acho sim. Tu acha que a vida da sua mãe e da sua avó foram melhores do que as suas? Acabei de responder. Realmente, tu vive no mundo da lua. Porque esse foi o período dos anos 80, inclusive da minha mãe, que imagino que seja da sua também, que sofreram com hiperinflação, congelamento de preço, que inclusive é algo que o seu partido defende, que eu realmente não consigo entender. Não defende? Não sei do que você tá falando. Ah, ok, tá bom. E, assim, hoje as pessoas, elas têm mais acesso à educação. Elas são, mais pobres. Elas são mais escolarizadas. E são mais pobres. Elas têm mais acesso à saúde. E realmente eu não consigo entender exatamente como que a vida das pessoas hoje é pior. Aí tu fala, elas são mais pobres. Ok. Mas é um estudo isso. Você que gosta dos estudos, foi um estudo desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas, publicado na Folha de São Paulo no ano de 2021. Eu não tô negando. Que fez uma pesquisa no Brasil que apontava que aumentou o índice médio de escolaridade e que, no entanto, as pessoas não tiveram mobilidade social. Na verdade, elas estavam mais pobres em comparação com a camada pobre da população de 10 anos atrás. Tá, o meu ponto é, qual seria uma melhor alternativa, além de continuar escolarizando as pessoas, as qualificando para mão de obra de trabalho, porque o Brasil tem uma mão de obra extremamente baixa, é realmente muito baixa, infelizmente, a qualificação. E além de aumentar a produtividade da riqueza no país. Porque, ok, essa geração está com poder de compra menor do que a anterior, mas a qualidade de vida dela ainda é superior. A questão é, qual é a alternativa melhor do que nós temos atualmente? Uma sociedade socialista. E como é que tu vai fazer isso? Dialogando com a classe trabalhadora sobre os problemas que ela vive no seu dia a dia, por exemplo, como a escala 6x1, por exemplo, a falta de direitos básicos em todos os sentidos, e mobilizando as pessoas para que elas venham defender um
modo diferente de organizar a sociedade. Tá, e O me socialismo explica. não é uma utopia para nós do PSTU. Tá. O socialismo é uma forma diferente de você organizar a sociedade, distribuir a riqueza, organizar a produção. E é isso. Tá, e me explica, em algum lugar isso deu certo? Deu. Onde? Na União Soviética, nos primeiros anos, inclusive em relação ao direito das mulheres, foi muito promissor. Foi um país que, em 1917, legalizou o direito ao aborto. Sim. Como Estou nenhum ciente. país, inclusive como a gente vê hoje as grandiosas democracias liberais que você está falando aqui, que são grande exemplo e que simplesmente seguem condenando o direito ao aborto. Tá. Porque é isso, no capitalismo, a vida da classe trabalhadora e todo o direito que a gente pode ter está permanentemente em disputa. É o que a gente viu com o aborto nos Estados Unidos, que simplesmente foi um direito que retrocedeu. No capitalismo é isso que acontece. União Soviética, nos primeiros anos da Revolução, 1917, esse direito foi conquistado pelas mulheres em luta junto com a classe trabalhadora, os homens da classe trabalhadora, que é a perspectiva que eu defendo. Tá, acho que é importante perguntar para ti sobre qual a razão que nos leva a crer que justamente os países de democracia liberal são os melhores elencados em relação à igualdade social no planeta. É justamente Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia, Nova Zelândia, Irlanda, Dinamarca, Lesoto, Filipina e Suíça. Todos esses países são capitalistas. E sim, as empresas desses países vêm no Brasil e nos outros países coloniais e semicoloniais, exploram a classe trabalhadora, tiram o sangue e o suor da classe trabalhadora, inclusive das mulheres, porque são um setor que ganha menos e que é mais superexplorado por essas empresas, e aí elas voltam com a riqueza que foi produzida por nós para desenvolver o capitalismo lá. Desculpa, isso não é um modelo racional de funcionamento da sociedade. tá. Então, simplesmente tu nega que esses países sejam capitalistas. Eles não são capitalistas. São capitalistas. E melhoraram a vida das mulheres lá. Não sei dizer. Ah, então Mas o que eu isso sei foi dizer inventado? é que o capitalismo destes países ditos de ponta, ele foi instituído na base da superexploração da classe trabalhadora, inclusive das mulheres de diversas partes do mundo. Tá, e tu acha que as pessoas... E eu não concordo com isso. As Não pessoas são... concordo com escravidão moderna, não concordo com as pessoas serem superexploradas, não concordo com as mulheres ganharem menos para garantirem o lucro de 200 grandes empresas do mundo que fazem parte desses países que você reivindica. Não concordo. Acho que não é justo, porque quem está produzindo a riqueza é a classe trabalhadora. Quem garante a produção de mercadorias é a classe trabalhadora, que é capaz de organizar e gerir a sociedade, inclusive independente desse 1% burguês da humanidade. E essa é a perspectiva que a gente aponta. Não faz sentido, se a gente produz a maior parte das riquezas, se nós detemos o conhecimento, se nós somos a maioria da população, não faz sentido a gente achar que a gente também não pode organizar e gerir o funcionamento geral de tudo. É isso que é o socialismo. Não acho que é absurdo. Tá. Porque você está tentando fazer como se fosse absurdo aqui. Não acho. Acho que é o modelo mais racional para atender plenamente os direitos das pessoas. Tá bom. Realmente, eu quero entender por que justamente nesses países capitalistas, que a qualidade de vida da mulher realmente é muito melhor do que em outras regiões. Aí tu falou que em algum momento, sei Mas lá, é por que quantos... suponhamos que seja melhor. Eu esperei tu falar. Suponhamos que... Não, Tá bom, pode falar. como assim suponhar? Ó, veja Não, bem. vamos supor que é melhor, mas é melhor às custas da vida da mulher trabalhadora do Brasil, da Argentina, dos países da Índia, da África ser uma merda. Aí pode, aí tá tudo bem. Então, veja Não, que... não tá tudo bem. Então, veja que, sim, não está tudo bem, mas a questão é o seguinte. Essa é uma mentira, tá? Infelizmente, aliás... Infelizmente, isso é promovido, ou enfim, manifesto como se fosse uma verdade, mas não é, tá? Na verdade, foi a riqueza, o enriquecimento dessas nações através das instituições democráticas liberais que gerou o colonialismo. Não foi o contrário. Não foi o colonialismo que enriqueceu essas nações. O caminho, a trajetória, ela é inversa. Primeiro um país fica rico, depois ele parte para outros lugares para colonizar essas regiões. Agora tu vai dizer, que isso é errado. Não, ou certo.
Obviamente, A riqueza dos países imperialistas foi extraída no processo de colonização. O Marx já estudava isso também. Tem vários sim, o Deus Marx estudos. já estudava Não é isso. Deus, é só que acho curioso que já existe um referencial teórico profundo que busca entender mais a fundo a sociedade desde 1848, falando sobre esses temas. Bem, eu acho que aí se trata realmente de tu aceitar o que eu tô falando ou não, tá? Mas, assim, essa é uma... Como eu poderia dizer? Uma concordância que existe entre os economistas. De que primeiro um país fica rico, ele enriquece, ele produz, e depois ele passa a colonizar outras regiões. O caminho não é o outro, tá? Agora, tu falou sobre explorar a classe trabalhadora, etc. Tu tá se referindo aos países pobres, certo? Ou tu acha que os trabalhadores são explorados também em países ricos? São também. Tu acha que os noruegueses são explorados? Acho que tem trabalhadores em todos os lugares do mundo. Trabalhadores são pessoas que vendem sua força de trabalho. E acho que tem pessoas trabalhando, vendendo sua força de trabalho no mundo inteiro. Uma coisa é que a condição social desses trabalhadores vai variar, dependendo do país. Isso é fato. Outra coisa é, perto do acúmulo de riqueza dos grandes capitalistas e dos burgueses, seja em que país do mundo for, essa condição de vida, por melhor que seja, ainda não é nada. Porque, como eu disse, só lavagem de dinheiro do tráfico, 252 bilhões. Entendeu? É um dinheiro que poderia estar indo para a vida das pessoas. São grandes riquezas mesmo. Olha só, as 200 maiores empresas do Brasil detêm uma riqueza equivalente a 63,5% do que é o PIB nacional. As 10 maiores empresas de alimento do mundo detêm 48 bilhões de dólares. Esse negócio das empresas de alimento é interessante porque a gente pode comparar com os dados das pessoas desnutridas, em especial das crianças desnutridas. Em comparação, 10 empresas, tá, gente? Só 10. As 10 maiores do mundo. Do Brasil tem a JBS lá na lista. 48 bilhões. Em comparação, nós temos 36 milhões de crianças que são desnutridas no mundo. Digo, é um grau de situações que simplesmente não faz sentido. 1 a cada 4 crianças está em pobreza alimentar grave. Enquanto isso, as 10 maiores empresas com bilhões de dólares, que se você for colocar em reais, inclusive, vira uma quantia exorbitante, simplesmente não faz sentido. Nós queremos que esse dinheiro possa ser apropriado pela classe trabalhadora, que é quem produz as riquezas, nos países do mundo, seja onde for. E por melhor que seja a condição de vida, porque é fato, países da Europa, alguns desses que você citou, os trabalhadores de lá têm, é fato, gente, uma vida melhor do que nós aqui. Nós somos a América Latina, Brasil semicolonial, um país super explorado, uma rapina imperialista fortíssima. É fato que países imperialistas proporcionarão condições de vida um pouco melhores para a sua classe trabalhadora. Agora, 252 bilhões de dólares? É isso? 48 bilhões de dólares? Esse é o salário de um trabalhador, entendeu? Digamos, 48 bilhões. Dividindo pelas 10 maiores empresas, vai dar 5 bilhões aí para cada empresa. Cara, um grupo de acionistas de cada empresa é composto por quantas pessoas? Digo, talvez sejam muitas, talvez sejam poucas, mas eu tenho certeza que não é equivalente sequer à população de uma cidade pequena do Brasil. Porque o número de bilionários no mundo é muito pequeno. É de 2 mil bilionários nós temos no mundo. Então, tô falando o seguinte, de um grau de acumulação de riqueza muito desproporcional, que seja o país que for, a situação que for da classe trabalhadora, eu tenho certeza que não tem ninguém se apropriando de uma quantia dessa, entendeu? E isso não faz sentido. É por isso que nós propomos a expropriação,